Oscar, Felipe Coutinho, Casemiro, Alexandro e Danilo. Esses foram alguns dos craques que faziam parte daquela super seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo Sub-20 em 2011. Aquela seleção era considerada uma forte promessa para conquistar o Hexa no time principal. Mas você sabe o que aconteceu com eles? Vamos começar te lembrando daquele ano de ouro do Brasil. Poucos meses antes do Mundial, esse time com Neymar e Lucas tinha vencido o Uruguai pelo incrível placar de 6-0 na final do Sul-Americano Sub-20. Porém, eles dois acabaram sendo usados no time principal da seleção por Mano Menezes e ficaram de fora do Mundial. Mas com esse time apelão nem foi preciso. Começando pelos goleiros, Gabriel, César e Alexander. Gabriel era promessa do Cruzeiro na época. Ele foi titular durante a campanha. Com o destaque da Copa, ele acabou sendo negociado com o Milan, mas pouco atuou no gigante italiano, sendo emprestado para outras equipes do país. Em 2022, Gabriel retornou ao Brasil para atuar pelo Coritiba, onde permanece até hoje. César era da base do Flamengo e permaneceu por mais de 10 anos no clube, porém não conseguiu ter uma sequência como titular. Ele deixou o clube em 2022 para defender o Bahia. Hoje tem 31 anos e atua pelo Boa Vista de Portugal. Já Alexander iniciou a carreira no Avaí e deixou o clube em 2015. Posteriormente, teve passagens por outros clubes brasileiros. Está com 32 anos atualmente e sem clube. Já na lateral tínhamos Danilo, Alexandro, Gabriel Silva e Rafael Galhardo. Danilo foi revelado pelo América Mineiro, transferiu-se para o Santos, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Liberta. Após o Mundial Sub-20, foi negociado para o Porto, onde permaneceu até ir para o Real Madrid. Também defendeu o Manchester City antes de chegar à Juventus, clube que defende até hoje. Ele disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 com a seleção brasileira principal e é um dos atletas que mais vingou daquela geração de 2011. Assim como Danilo, Alexandro também fez parte da geração do Santos que conquistou a Copa do Brasil e a Liberta. Também migrou para o Porto, mas foi direto para a Juventus, clube que defende até hoje. Foi convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2022 e hoje é considerado um dos melhores laterais esquerdos da atualidade. Gabriel Silva foi revelado pelo Palmeiras antes de ser vendido para o Udinese. Na Europa, ele foi titular absoluto durante a temporada 2013 e 2014 na Série A italiana, mas acabou perdendo espaço e foi emprestado para outros clubes. Aos 31 anos, defende o Saint-Étienne da França. E para fechar, tínhamos Rafael Galhardo, foi revelado pelo Flamengo e possui passagem por vários clubes no Brasil. Atualmente, aos 31 anos, joga na Tailândia. A zaga era composta por Bruno Vini, Juan Jesus, Frauches e Romário Leiria. O Vini foi revelado pelo São Paulo, teve poucas oportunidades no clube e acabou sendo negociado com o Napoli. No entanto, não conseguiu se estabelecer no clube italiano e passou por empréstimos antes de se mudar para o Oriente Médio. Hoje ele joga no Grêmio. Juan Jesus teve boa passagem pelo Internacional em 2011. Após um período no clube, foi vendido para a Inter de Milão antes de começar a passar por diversos clubes da Itália. Defendeu a Roma e atualmente está no Napoli. Frauches foi revelado pelo Flamengo e ficou no clube até 2015. Foi emprestado ao Macaé antes de ir para o Boa Vista. Atualmente está sem clube. Romário saiu da base do Internacional, mas teve poucas oportunidades. Foi para o Náutico e depois passou 2 temporadas em Portugal defendendo o Marítimo. Atualmente atua no Veranópolis. Já o meio-campo, meu amigo, era apelão demais. Se liga nesses craques: Casemiro, Coutinho, Oscar, Alan Patrick e Fernando. Casemiro foi revelado pelo São Paulo e foi contratado pelo Real Madrid em 2013. O brasileiro encerrou sua passagem pelo Real Madrid com 18 títulos. Só Champions tem 5. Já participou de 2 Copas do Mundo na seleção principal e com certeza foi um dos que mais vingou. Felipe Coutinho foi revelado pelo Vasco, foi vendido à Inter de Milão com apenas 16 anos. Foi destaque da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2018. Jogou muito no Liverpool, mas infelizmente após ser vendido para o Barcelona, não conseguiu manter o sucesso e chegou a ser emprestado ao Bayern de Munique e Aston Villa. Atualmente joga no Catar. Oscar foi a principal referência daquela seleção. O meia que pertencia ao Internacional já era campeão da Libertadores em 2010. No Mundial marcou 3 gols na decisão contra Portugal, algo inédito na competição. Ele despertou o interesse do Chelsea em 2012, onde permaneceu por 5 anos e jogou muita bola. Além disso, foi um dos principais nomes do Brasil no ciclo para a Copa do Mundo de 2014. Atualmente joga no futebol chinês. Alan Patrick já atuava pelo Shakhtar Donetsk, mas acumulou empréstimos para o Internacional entre 2013 e 2015, além do Palmeiras e Flamengo entre 2015 e 2016. Atualmente o jogador está novamente no clube gaúcho. Já Fernando, o seu bom desempenho na base e no Grêmio lhe renderam uma convocação para a Copa das Confederações de 2013 no Brasil. Na Europa teve passagens por Shakhtar, Sampdoria e Spartak Moscou. Atualmente defende o Al Jazeera nos Emirados Árabes. E no ataque tínhamos Henrique Almeida, Dudu, William José e Negueba. Henrique Almeida foi o artilheiro e bola de ouro do Mundial. O atacante era cotado para ser uma das grandes estrelas do futebol brasileiro para o futuro.
Porém, a carreira do cria do São Paulo não atingiu a expectativa. Após deixar o clube paulista, teve uma breve passagem pelo Granada da Espanha, antes de atuar por Sport, Botafogo, Bahia, Grêmio, Curitiba, Chapecoense e Goiás. Atualmente joga pelo Vila Nova. Dudu, na época, na base do Cruzeiro, foi contratado pelo Dinamo de Kiev, onde ficou até 2014. Ele retornou ao futebol brasileiro para defender o Grêmio e em seguida foi contratado pelo Palmeiras, se tornando grande nome do futebol brasileiro e conquistando vários títulos pelo Verdão. William José foi titular no ataque ao lado de Henrique Almeida durante o Mundial e chamou a atenção do Real Madrid, que o observou por São Paulo, Grêmio e Santos entre 2011 e 2013. Ele não conseguiu espaço no time espanhol e acumulou empréstimos para o Zaragoza, Las Palmas e Real Sociedad. Atualmente está no Real Betis. Negueba, promessa do Flamengo, permaneceu no clube até 2014, tendo sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior. Passou por Coritiba, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Goianiense, Londrina e Criciúma. Entre 2018 e 2022 se firmou no futebol sul-coreano. Desde o ano passado está na Tailândia, onde veste a camisa do Porto. Galera, esse time fez história e deixou muita expectativa em cima dos jogadores. Achávamos que dali fosse sair muita gente que traria o tão sonhado Hexa, mas sabemos que o futebol é uma caixinha de surpresas, que acontece muita coisa nos bastidores. Alguns têm mais sorte, outros nem tanto. Apesar de algumas promessas que não vingaram como esperado, muita gente também dali já deixou seu nome marcado na história do futebol mundial. Esse foi o último título do Brasil no Mundial Sub-20. Ficamos por aqui, não esquece de deixar aquele like para fortalecer se você gostou do conteúdo. Fiquem com Deus e um forte abraço.